Hoje eu vou te ensinar a construir uma pele profissional do zero. Então Vamos vamos lá. A minha pele já tá limpa e hidratada. Que esses são dois passos que eu acho que vocês já devem imaginar que são muito importantes para maquiagem. Antes da maquiagem, a gente não costuma encher a pele de produto. Primeiro porque o risco de dar incompatibilidade de produtos é muito grande. O risco também da cliente acabar tendo uma alergia ou alguma coisa assim também é muito grande. E também um dos maiores fatores é a durabilidade. Quanto mais produto tu coloca embaixo da tua base, menos a tua base vai aderir à tua pele, porque ela vai ficar sambando em cima de produtos. Então, para te começar, faz o básico. Limpa a tua pele com um bom tônico que não irrite a tua pele e aplique um hidratante que seja o ideal para a tua pele, um hidratante que a tua pele goste, que a tua pele recebe bem. Evitem hidratantes em gel. Eu sei que a gente tem aquela coisa de que para pele oleosa o hidratante em gel é uma boa opção. É uma boa opção, mas não necessariamente para maquiagem, principalmente se a gente fala de durabilidade. Não precisa ser hidratante com proposta de pomada, você não precisa de um hidratante extremamente potente, porque eu sei que para pele oleosa é um pouquinho mais difícil essa relação com a hidratação, mas tenta escolher pelo menos um em creme que seja ali mais tranquilo. Outra coisa muito importante para falar também, e que eu já vi em clientes, é que às vezes tu tem duas texturas numa mesma pele. Então, às vezes, as extremidades da tua pele são extremamente secas, mas o centro dela é oleoso. Então, se tu conseguir comprar pelo menos um hidratante um pouco mais potente para essas áreas mais secas, é sim muito interessante. Se isso for possível, é claro. Disso a gente vai para a escolha da base. Eu normalmente gosto muito de base mate a semi-mate, mas eu também não faço a minha pele 100% mate, então eu dou uma balanceada entre as duas propostas. Hoje eu vou usar a minha base da Mari Maria, que é uma base que desde que eu comprei eu fiquei bem obcecada, eu acho que vale muito a pena, principalmente para usar no dia a dia, que é o meu caso. Ela é uma base mate, mas eu sinto que ela deixa a pele muito bonita e ela não deixa a pele esturricada. Então, isso é uma coisa que é muito interessante de prestar atenção. Se tu não tem a pele tão oleosa, tu pode sim optar por propostas de bases mais glow, porém, ainda assim tem que tomar cuidado, porque elas normalmente não têm uma durabilidade tão boa. Se tu tem a pele oleosa, é muito interessante optar por bases mate a semi-mate para facilitar ainda mais essa questão, porque a tua pele de qualquer jeito vai acabar ficando oleosa ao longo do evento. Deixa o glow para quando vir a oleosidade, sabe? É uma coisa que não dá para controlar. Quando eu faço automaquiagem em mim, como essa base é de tubinho super tranquila, eu já venho aplicando direto na pele. Mas quando é para cliente, eu aplico na plaquinha e depois passo na pele. Então, eu vou aplicar aqui no dorso da minha mão só para vocês terem uma ideia. Eu faço a pele toda com pincel. Já vai ser um ótimo vídeo para te ver que dá para fazer a pele toda com pincel sem problemas nenhum. Eu gosto de aplicar base com pincéis kabuki. Pincel kabuki traz um pouco mais de cobertura. Eu sempre vou começar aplicando aqui da bochecha para baixo, mas nas extremidades mesmo, porque a gente aplica a maior quantidade aqui para quando chegar no centro do rosto, tu ter menos produto no teu pincel. Vai evitar da tua pele ficar tão pesada. Tem uma coisa na minha maquiagem que é assim, uma assinatura desde sempre, que é a pele não ser tão pesada. É claro que tu vai acabar se sentindo maquiada uma hora ou outra, tá? Isso é normal, porém eu tento não fazer acúmulo de produto e tento não colocar um produto em cima do outro, principalmente quando não é necessário. Um exemplo muito básico para vocês entenderem: se tu não tem olheira e tu passa a primeira camada de base, igual eu fiz aqui, provavelmente isso já vai ser suficiente para cobrir tua olheira, porque tu não tem muito pigmento. Então, não é preciso colocar um corretivo ou mais uma camada de base. E o que eu vejo muita gente fazendo é colocando corretivo porque é mais uma etapa da maquiagem. Mas isso, na verdade, só faz a tua maquiagem pesar, não vai fazer tanta diferença, porque a tua olheira já vai estar corrigida e tu só vai gastar produto e ficar concentrando o produto em uma área que é, inclusive, muito sensível.
Abaixo dos olhos é onde a gente tende a marcar muito mais, porque é uma área muito fininha, que muita gente tem linhas. Então, tenta treinar o teu olhar para isso. O que a minha pele realmente precisa? Será que eu preciso passar um corretivo aqui, sendo que eu já nem vejo mais as minhas olheiras? Isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção quando está construindo uma pele. Olhem só, não tem nenhum risco de pincel. Então, não existe motivo para eu vir assentando com uma esponjinha. Eu acho que nesse caso é perca de tempo. A não ser que tu venha com o pincel arrastando ou que o teu pincel esteja sujo, aí provavelmente vai ficar marcas de pincel. Mas quando é assim, quando a gente faz a pele pensando em usar só pincéis, a pele não vai ficar marcada. Agora, a gente vai fazer o contorno. Contorno é para contornar o rosto e bronzer é para bronzear o rosto. Então, contorno são sempre tons de marrom mais frios e tu vai usar para realçar os ossos do teu rosto. O bronzer é para bronzear. Então, ele é mais quente e ele pode ser usado junto com o contorno. Tu não precisa excluir um para usar o outro. Eu não sou tão fã de bronzer, mesmo no verão. Então, eu quase sempre vou estar de contorno. Eu gosto muito do BT Plush, inclusive para quem está começando a fazer pele mais trabalhada, o BT Plush é uma ótima opção, porque ele esfuma muito fácil. Então, eu aplico aqui e na minha testa. Eu sempre vou aplicar aqui, em direção à orelha, estão vendo? Olhem só. Eu sempre aplico em direção à orelha. Esse aqui, como ele é um produto muito fácil de esfumar e vocês não vão sentir que ele vai descarregar uma quantidade absurda de pigmento na pele, dá super para vocês traçarem o pincel no rosto de vocês. Mas se o teu produto for um produto muito pigmentado, coloca no dorso da mão, igual a gente fez com a base, pega no pincel e aí aplica no rosto. Eu gosto de aplicar dando batidinhas e leve arrastadinhas. Não é para arrastar esse produto, é só para bater e dar uma leve arrastadinha. Tu bate e arrasta, bate e arrasta, bate e arrasta. Eu tento sempre deixar pelo menos 2 dedos de distância da boca. Por quê? Se ele fica muito próximo da boca, vocês também não vão ter o efeito desejado, tá? Então, sempre esfumem e sempre para cima. Contorno é para contornar, é para te deixar mais fina. Então, se tu puxar esse contorno muito para baixo, também vai dar essa impressão de que tá manchado, de que tá meio estranho, sabe? Se vocês sentirem que pesaram a mão, que tá um pouco marcado, volta com o pincel sujinho de base e vai esfumando nas extremidades desse produto. Depois daqui a gente vai para o blush. Eu vou aplicar 2 blushes, mas isso é completamente opcional, tá? Esse blush aqui, ele é extremamente pigmentado. Eu já tenho o costume de aplicar direto na minha pele, mas se tu não tem costume, aplica no dorso da mão. Pega o pincel. Eu gosto muito desse formato de pincel, tanto para contorno quanto para blush. Eu não gosto de aplicar blush com pincel muito grande. Então, a gente pegou, vai esfumando até o pincel todo tiver coberto com esse blush. Olhem só, não há nenhum buraco na nossa pele. E aí, a gente vai aplicar. Ai, meu Deus, minha franja. Eu gosto de aplicar logo acima do blush, bem aqui. Quando eu quero uma coisa mais natural, eu trago mais para o centro do rosto, para ficar uma coisa mais queimadinho do sol, ficar uma coisa um pouco mais, fiquei vermelha naturalmente. Quando eu não quero, que normalmente não é isso que eu quero, eu aplico mais para cima, puxando para cima, igual eu fiz com o contorno. Também vou dando batidinhas e leve arrastadinhas. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante de falar. Às vezes a gente quer produtos muito pigmentados porque a gente quer que renda mais, passar uma vez no pincel e não precisar mais pegar produto.
Só que às vezes, se tu não tem tanta prática em fazer a pele, isso pode ser um problema e pode acabar manchando tua maquiagem, descarregando muito produto e aí não conseguindo consertar. Então, esse produto, apesar de ele ser um produto extremamente pigmentado, ele é muito fácil de esfumar. Então, isso vocês também precisam prestar atenção na hora de escolher produtos. Depois, eu vou aplicar mais um blush. Isso é uma coisa totalmente opcional, tá? Eu gosto de fazer isso porque eu acho que fica bonito e eu gosto muito desse blush. Mas tu pode parar por aqui e fazer só um blush. Depois disso, eu aplico esse blush um pouco mais alto. Eu vou aplicar na minha mão também para vocês verem que dá certo descarregando o produto antes, tá? E vocês não precisam descarregar uma quantidade muito grande na mão, se vocês têm medo de jogar muito produto fora. Eu acho que esse é o receio da maioria das pessoas que passa direto no rosto, para não desperdiçar produto. Mas olhem só, esse blush eu espalhei todo na cerda do pincel. Praticamente não tem mais nada aqui. Tem cor porque ele é pigmentado, mas não porque tem muito produto ali, tá? Vou pegar outro pincel e ainda assim um pincel pequeno, principalmente se tu quer fazer essa técnica de 2 blushes, porque é mais fácil de concentrar a cor num lugar só. Aí eu venho mais acima ainda, estão vendo que eu tô construindo cada vez mais acima? Eu vou bem aqui acima só para fazer um detalhezinho na borda desse blush. Ou tu pode aplicar o iluminador em pó. E é para quem gosta de blush, para quem gosta de fazer uma transição de cor de blush, tá? Mas tu pode pular essa etapa, não tem problema, tá? Olhem só, fica um pouquinho mais rosado. Eu gosto muito, eu acho que fica muito bonito. E tá bem alta esse tipo de técnica. Agora eu venho aplicando o iluminador líquido. Nessa etapa, tu pode aplicar o iluminador líquido ou tu pode aplicar o iluminador em pó. O meu é na cor Vanilla. Eu vou colocar um pouquinho na minha mão também, para vocês verem que dá para fazer assim. E eu vou pegar com o mesmo pincel que eu peguei o blush. Tem uma técnica muito legal de aplicar o blush e o iluminador juntos. Então, tu mistura os dois na mão e aplica junto. Funciona super também. Aqui, como eu quis fazer a transição, aí eu não queria aplicar o iluminador. Esse iluminador tem que tomar cuidado, tá? Porque ele é um iluminador que ele seca muito fácil. Então, vocês têm que aplicar rápido e ir esfumando. Mas isso é desse iluminador, tá? Nem todo iluminador líquido é assim. Aí, a gente vai passar bem aqui, ó. Bem aqui na maçã do rosto. Aqui é onde veio o blush, vocês vão aplicar o iluminador, tá? Às vezes tu pode estar errando na cor do teu iluminador. Então, se tu é uma pessoa muito clara, compra iluminadores mais claros. Blushes mais escuros funciona, porque tu vai esfumar. Mas iluminador é mais difícil, porque eles têm partículas de brilho. E aí acaba dando uma mancha. Fica bonito quando bate a luz, mas quando tu tá de frente, causa aquela mancha. Agora a gente vai vir corrigindo essa pele. Uma coisa que eu já falei pra vocês que eu gosto muito de fazer é corrigir a pele com a base. E aí, não tem segredo, tá? Eu coloco um pouquinho na minha mão e venho com um pincel. Aqui eu gosto de um pincel muito específico que eu vou mostrar pra vocês. Várias marcas têm esse modelo de pincel, tá? É esse aqui, ó. Eu já mostrei ele em vídeo pra vocês outras vezes, porque eu acho que ele encaixa muito bem na olheira e em áreas um pouco menores. Então, para aplicar o corretivo, eu sempre venho dando batidinhas. Outra coisa que é muito interessante de falar. Às vezes as tuas olheiras não vão ser cobertas com corretivos. Tu vai precisar de corretores. É muito interessante estudar um pouquinho de colorimetria também. Mas vamos para uma aula assim bem básica, bem rápida, tá? Se tu tem uma olheira ali mais arroxeada, que normalmente é o caso, uma olheira mais arroxeada, às vezes até meio puxado mais para o marrom, tu precisa devolver uma cor quente para essa olheira, porque na verdade ela tá assim porque falta pigmento quente. Então, se tu tem uma pele mais clara como eu, tu vai usar um corretor salmão. Se tu tem uma pele mais escura, tu vai usar um laranja intermediário. Se tu tem a pele bem escura, retinta, tu vai usar um laranja mais intenso.
E aí, tu vai aplicar na olheira. Lembrando, é aplicar pouco produto, não precisa aplicar uma quantidade enorme, porque é só para trazer um fundo para essa tua olheira. Uma coisa que quebra muito galho é misturar BT Velvet. Eu vivo falando deles aqui para vocês e dá para corrigir inúmeras coisas. Depois de dar essa corrigida, tu vem com um corretivo do tom da tua pele. Lembram lá atrás que eu falei que às vezes tu não precisa colocar tanta base em cima da tua olheira? É justamente por isso também. Se a tua olheira é uma olheira que tem mais pigmento, tu não vai conseguir cobrir ela só com a base. Então, se tu vier passando a base, depois tu passar o corretor, depois tu passar o corretivo, provavelmente tu vai descobrir linhas na tua olheira que tu nem sabia que tu tinha. Então, vamos dar uma segurada. Tem muita gente que gosta muito de deixar essa parte abaixo dos olhos mais iluminada, mas se tu tiver a olheira arroxeada, tiver a olheira mais pigmentada, vai acinzentar esse corretivo. O corretivo mais claro, ele não tem esse poder de corrigir e de iluminar. Primeiro tu vai anular essa cor, depois tu vai vir iluminando a olheira se tu quiser. Às vezes a gente tem uma espinha que ela não tá tão avermelhada, ela não tá tão grosseira assim, mas tu quer esconder e tu não consegue com o corretivo, e aí eu vou te ensinar o que às vezes pode ser o teu erro. Aqui eu tenho uma espinha, ela não é muito avermelhada nem nada. Como que eu fiz para cobrir? Eu peguei um pouquinho de base, pode ser um pouquinho de corretivo também, e apliquei em cima dela, dando uma, duas batidinhas, e depois esfumei as bordinhas dela. Exatamente assim, olhem só, vou chegar mais perto. Eu peguei o corretivo, dei uma, duas batidinhas e depois fui esfumando a bordinha desse corretivo, dando batidinhas. Qual é o erro da maioria das pessoas? Tu quer esconder a tua espinha e aí tu vai lá, tu aplica uma grande quantidade em cima da espinha e fica ali batendo, 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 batendo. E aí, na verdade, tu tirou todo o corretivo que tava na espinha. Porque como a espinha, ela é uma textura, é um pouquinho mais difícil da gente dar a aderência do produto na espinha. Então, dá uma, duas batidinhas e deixa ela ali. Esfuma as bordas para não ficar marcado o corretivo, mas não esfuma em cima da espinha, porque senão tu não vai conseguir esconder. A mesma coisa serve para as nossas olheiras. Por que que a gente dá batidinhas e depois vem esfumando ao redor? Porque senão tu vai bater, bater, bater e acabar tirando todo o corretivo da tua espinha, então não vai esconder nada. Agora a gente tem uma pele toda cremosa e aí a gente vai partir pro em pó. O que eu faço nas minhas clientes? Eu selo a pele e deixo o blush, o contorno de fora, então eu vou selar apenas o que é cor da pele com o pó solto e depois eu venho com contorno em pó, blush em pó. Normalmente eu só não venho com o iluminador em pó também, porque eu acho que fica demais. Então, ou eu uso o iluminador em pó, ou eu uso o iluminador líquido. Sempre na mesma ordem, tá? Eu não deixo para aplicar o iluminador em pó em cima do pó. Eu aplico ali no blush molhado mesmo, bem naquela ordem que eu mostrei para vocês. Agora a gente vai vir com o pó. O que acontece na escolha do pó? Eu gosto de pó solto. Eu gosto de aplicar o pó com esponjinha de veludo. É uma coisa que eu não abro mão. Eu acho que fica muito bonito. Eu acho que não pesa na pele. Então, mas tu podes, se for do teu agrado, vir com um pincel mesmo, tá? Tu pode aplicar um pouquinho de pó aqui e ir aplicando do mesmo jeito que eu vou aplicar aqui. Não tem muito segredo. Uma coisa que vocês têm que se atentar é na cor do pó. Se tu tiver a pele um pouco mais escura, aí muitas vezes vão querer te vender um pó banana, por exemplo. Mas às vezes o pó banana, ele só é extremamente amarelo. Então, tu tem que cuidar com isso, tá? Não vai necessariamente atrás de um pó banana, tá? Vai atrás de um pó solto. Tenta, principalmente pesquisar no TikTok, tá? Cores de pós, como eles ficam quando eles esfumam, tá? Ou em sites. E aí, se tu quiser comprar em site ou em loja física, tudo bem. Mas, às vezes, não dá pra ir só atrás do que vão te falar na loja. Então, eu carimbo
Aí vai sair bastante produto. Eu tiro na minha mão, olhem só quanto de produto que saiu. Eu tiro na minha mão e vou selando, principalmente assim, ó, em cima de espinha. Eu coloco uma quantidade maior para o corretivo não ficar sambando e vou selando tudo, tá? Depois eu faço a mesma coisa com os produtos em creme, porque isso vai te trazer muito mais durabilidade. Ah, mas eu gosto da pele bem glow, como eu já falei. Normalmente a pele glow ela vai vir, amiga, com as horas que tu vai ficar no evento, a pele glow ela vai vir, sabe? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não confundir uma pele que é para fotos, uma pele que é uma coisa mais artística para uma pele de evento. Para a olheira, sempre lembrar de tirar a marcação com o pincel, com a tua esponjinha, tu que sabe, e aí vir aplicando. Ah, tu deixa o pó agir na pele? Sendo sincera, não, tá? Assim, fazer um baking e deixar o pó agir. Eu não faço isso e eu não acho que traz tanta diferença pra maquiagem, mas é uma questão de gosto também. Tu pode fazer sem problemas. Por exemplo, não é uma coisa que vai ficar marcado. Ficou muito tempo pó na minha pele e aí marcou as minhas linhas de expressão. Tipo, isso não existe. Então, tu pode ficar tranquila se tu quiser fazer o baking, não tem problema nenhum. Um pincelzão e vou tirando. Aqui, como eu vou gravar para vídeo, eu não vou selar nem o contorno nem o blush, porque eu acho que não é necessário. Mas, se eu fosse para um evento, eu selaria. Uma coisa que eu acabei não falando, mas que eu acho que é muito interessante para te investir também, se tu quer começar a investir em produtinhos para fazer uma pele mais profissional, é a blindagem que eu não deixo de fora nunca. Aqui, como é para vídeo, aí eu não aplico. Mas nas minhas clientes, eu sempre aplico a blindagem depois do hidratante. É uma coisa que vai te ajudar muito na durabilidade, vai te ajudar muito a dar uma segurada ali na oleosidade. Então, é uma coisa que faz muita diferença. Hoje em dia, a gente tem várias no mercado, então tem de vários preços. É uma coisa bem legal para investir. Eu gosto muito da blindagem da Catherine Hill. Eu já comprei várias vezes e eu acho que super funciona para vários tipos de pele. É uma blindagem assim, ó, 10 de 10. Quando eu vou aplicar o contorno, eu não vou aplicar no momento, mas eu costumo aplicar com um pincel um pouquinho maior. Aí eu pego o contorno, tiro bem no dorso da minha mão e aí aplico aqui, ó, exatamente no mesmo lugar que eu apliquei o contorno, na testa também, e faço a mesma coisa com o blush, tá? Não tem muito segredo. A mesma coisa que eu fiz com blush e contorno em creme, eu faço com blush e contorno em pó. Essa pele é um babado, né? Olhem só como ela fica com viço, fica bonita, mas fica com durabilidade, tá? Ao mesmo tempo, corrige tudo que for preciso e não deixa aquela pele esturricada de produto, aquela pele extremamente pesada. Então, é o tipo de pele que eu mais amo fazer. Agora, se tu quiser vir aplicando uma bruma hidratante ou uma bruma fixadora, tu super pode, tá? Bruma hidratante é para hidratar, então ela normalmente vai tirar o aspecto de pó, ela não necessariamente vai te dar durabilidade. Uma bruma fixadora, ela é mais para ajudar na durabilidade. Porém, isso sozinho não vai adiantar nada. O que vocês precisam prestar atenção para uma pele durar o evento todo? Vamos lá. Limpar bem o rosto, principalmente se tu usa maquiagem todos os dias, para não ficar resquício de outra maquiagem embaixo dessa maquiagem. Depois, um bom hidratante, não seja em gel, para não dar ali a incompatibilidade dos produtos. Uma base que seja de mate a semi-mate, tá? Uma base que não seja ali extremamente glow, que não fique extremamente oleosa na tua pele. Tu selar muito bem cada passo dessa pele. E é basicamente isso. Isso é tudo que eu sempre presto atenção quando eu preciso fazer uma pele na minha cliente.
É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido a fazer uma pele profissional. Um beijo e até o próximo!